Então, assim, eu vou começar falando, eu tenho que falar primeiro das pessoas que ajudaram a desenvolver todo o processo. Primeiro, eu tenho que falar de uma pessoa muito importante que está aqui, que é o Zé Carlos. Porque, e aí que eu estou falando sobre o Zé Carlos, está lá no fundo, é lá. E eu falando da relação que tem a história escrita e a história falada, né? Então, porque minha mãe, desde que eu nasci, e aí está chegando mais gente, desde que eu nasci, a minha mãe falava assim, eu quero mudar para a cidade para botar meus filhos na escola, né? E a vida inteira eu ouvia ela falando isso, mudar para a cidade para botar meus filhos na escola. E tudo bem, gente, é para a escola e tal. Mas qual era a escola que a dona Francisca tinha condições de querer que o filho dela estudasse? Então a escola que a minha mãe falava era aquela escola que teria... Olha, tá chegando nele, eu não vou falar mais porque... Já não dá para falar mais. Vai falando. E aí, a escola que ela pensava era segundo, terceiro ano, que era o que a pessoa, família de negro, pobre, estudava naquele momento. Então, e aí passou tudo bem. Eu venho para São Paulo com 23 anos e vou morar na Vila Livieiro. Na Vila Livieiro, tem gente de lá. E foi engraçado que aí eu vou participar de um grupo jovem, né? Chamava Jaque. E aí o que aconteceu? Em 77, 78, 77 comecei a participar do grupo jovem. 78 chegou um menino com a cara ruim lá. E o que ele chegou? Ele, no primeiro momento, a primeira vez que ele pediu para ler um livro, porque eu li um livro crítico, foi o que ele deu, chamado-se Panela de Pressão. Né? O primeiro livro, eu já tinha 27 para 28 anos, quando eu li a primeira vez um livro mais ou menos crítico, chamado Panela de Pressão. O Zé Carlos que deu, no grupo, o Zé Carlos que deu. E aí, nesse dia que ele vai em casa, ele vê todo mundo lá que falando, eu trabalho na Ford, eu trabalho na Mercedes, eu trabalho na Volks. E aí ele passou o dia inteiro lá em casa. E à noite, tinha 6 horas, tinha uma missa dos jovens, que a gente foi para a escada da igreja Santa Pineda, e ele me pegou no pé. E aí eu vou usar um termo bem popular, ele comeu meu corpo. Porque aí ele falou assim, Cid, eu passei o dia lá e ouvi vocês falando o dia inteiro em trabalho. Parece que ninguém só pensa em trabalhar. E é verdade. Então naquele momento todo mundo vinha e achava que trabalhar estava bom, né? E aí ele fala, vai estudar. E eu tinha naquele momento 27 anos. E ele já tinha 22, só que ele estava no terceiro ano de filosofia. Então eu tinha capacidade de completar aquilo que minha mãe pensava, né? Minha mãe não tinha condições de entender o que era a escola que precisava. Ele fez esse entendimento. Que eu consegui entender que precisava para a escola. E realmente eu fui. E comecei a fazer a 5ª série em São Caetano, no COP, que era o único lugar que tinha escola supletivo na época. A 5ª série. E eu comecei fazendo com 27 para 28 anos. Né? E terminei a 5ª série lá no COP. E depois fui fazer o comercial, fazer o ensino de segundo grau. E a Ana, minha sobrinha, também estudou no COP depois. Naquele momento não tinha escola no Livieiro de segundo grau. Né? E aí o que acontecia? O Zé, com aquela perua dele, meu irmão com a perua dele, levava a gente para estudar em São Caetano. Né? E o Zé levava, e nós íamos estudar em São Caetano. A Ana, inclusive, minha sobrinha foi. Né? Então, tem que começar falando dessas pessoas. O Zé Carlos, né, que cumpriu aquele papel que a mãe queria fazer, mas ela não tinha condições de dizer, Cid, faz uma faculdade, faz isso aqui. E aí tem outra pessoa que disse para mim também um dia, dando as caronas dele, disse para mim, Cid, você tem que escrever sua história. Porque se a gente não fizer escrever sua história, quem é que vai escrever? Nós não escrevemos nossa história. Isso é o Alto. Uma das caronas incentivou e sempre me pegava no pé de escrever isso. Então o Alto tem que agradecer muito ao Alto, que se não fosse ele, talvez não caísse a ficha de pensar em escrever isso. E aí as pessoas todas, vou falar das pessoas todas, começar com a Soninha, que é militante da PUESP, hoje é coordenadora da PUESP, está aqui há anos, né? Eu, amigo dela. E tanto é que em 2012 a gente foi para Recife junto no Congresso. Né? CTF. A Cida também aqui da PUESP, e faz parte da PUESP, e aí em 2022 foi quando eu posei na sua casa para fazer a feijoada. Né?
conheci ela quando eu fiquei na casa dela para fazer a feijoada para cá. Esses dois aqui, esse aqui eu conheci aqui na PUESP. Não sei nem o seu nome. Ted. Esse menino aqui, esse menino de óculos aqui, é irmão da Célia. Cadê a Célia? A Célia está lá atrás. Então também tem suas histórias. Eu contei a história a hora que ela chegou, mas não estava todo mundo aqui. Estão dizendo que a primeira vez que eu saí numa foto, a primeira vez, olha, chegou mais gente. Vai chegar mais ainda. A primeira vez que eu ia sair numa foto, essa aqui, o primo nosso, olhando, né, a Cida. Né? Aí a Célia, a mãe dela era moça e foi em casa. E aí, estou vendo outro cara aqui. Não existe chegar esse moço. Não tinha visto esse moço? Não tinha visto esse moço, nem essa moça. Não tinha visto esse moço, nem essa moça. Tem que escrever mais uns 3 livros. Vou chegar lá. Então, a Célia, eu saí na foto a primeira vez, eu comentei dessa foto, e ela não me trouxe de volta, por isso que saiu a primeira foto, aquela que saiu outra, eu com 12 anos já. Mas eu tinha com 4 ou 5 anos, quando tirei a mãe dela foi em casa, ela tirou, e ela me passou essa foto. A Célia. A gente coloca na segunda edição. A Célia. Na segunda edição a gente A coloca. Dilson chegou também aí, a Dilson, né? Meu sobrinho, filho do Jovelino. É o único irmão que eu tenho falecido. Né? O único irmão que eu tenho falecido. Mas é claro, eu estou falando, mas depois vocês vão comprar o livro, né? Se não. Isso, né? Conta a história. A outra é a filha, é a irmã, a mais nova. Né? Mais nova não, a mais nova é a Deise. Né? É a Adriana, né? É a irmã do Então, são de americanos. Aquela de trás é a Mara. Só eu que chamo ela de Mara. Silva Mara, eu chamo ela de Mara. Ela é professora, é aquela lá que eu falei que deu o Mundo Sofia. Boa, legal. E hoje ela é professora também do Estado. Eu dediquei o Mundo Sofia. Depois você conta a história do Mundo Sofia. A pessoa que você fez, que hoje o pessoal aqui acho que todo mundo conhece. O Mundo de Sofia. Então ela que deu o Mundo Sofia, a Mara. Né? E aí, essa aqui é a Cida, Orlando. Orlando é meu primo, né? E ele morreu, ela viu do Orlando. Meu primo mora em Diadema, né? Esse aqui eu já falei, o Omar, que é irmão da Célia, né? Aquela, a Amanda. E aí eu vou ter que falar. No livro está lá. As quatro, eu coloquei as 4 mulheres que fazem parte da geração da Dona Francisca. A minha Dona Francisca, aliás, é a mãe dela, a mãe da Ana também. Depois tem a Amanda. É uma coisa que eu fui percebendo que as pessoas não estão se dando conta disso. E que hoje a sociologia vai dizendo que hoje é a primeira geração que estão tendo os tataranetos, né? E as pessoas não se dão conta que numa mesma família tem 4 gerações. Então, tirei uma foto dela e hoje teria a dos netos também. Né? A da Amanda, a Mariana está aí, né? Então, a mãe dela é minha sobrinha, minha primeira sobrinha, Fátima. Então, e depois tem a Ana. E a Ana, já fiz a fofoquinha ali. A Ana, a primeira vez que eu cozinhei foi quando a Ana nasceu, em 64. A minha irmã, a minha mãe, queria ir ver a minha irmã que tinha ganhado a Nenê, e foi quando a Ana nasceu, em 64. E deixou a gente. E ela, contando aquelas histórias, ela dizia assim, Cid, você vai matar o frango, mas o frango tem que dar 21 pedaços. Porque se não der 21 pedaços, ele foge da panela. Né? Então, e quando ela nasceu, porque minha mãe, então, essa habilidade que ela tinha de ensinar as coisas e contando história, né? Pra gente, que tinha contando história. Então, a Ana ali. Aquela outra lá, é a Não. Também trabalhou na Macisa, né? Eu trabalhei na Macisa. E é muito amiga da minha irmã, da Fátima, né? E a gente tem que contar essa história. Naquela época, quando tentou criar aquele cursinho lá dentro para fazer aquele pessoal estudar, né? Eu e a Leide, você lembra? Eu e a Leide querendo criar um cursinho dentro da escola para fazer as pessoas estudar. E as mulheres me perguntavam, Cid, para que eu tenho que estudar? E lembra quando veio aquela máquina automática que
Só você e a Fátima que trabalhava. Porque já era em 87 que eu saí de lá. A máquina já era. Só ela e a minha sobrinha que trabalhavam na máquina. Né? Então, naquela época já ficava nessa briga que as pessoas entendessem essa relação de que não dá mais para ficar como nós éramos. Por isso que é a discussão que eu estou falando. No meu tempo, a gente fala no meu tempo, porque é isso. O Ivo, não, deixa eu voltar para trás, porque aí chegou aqui o Valdeci, morou com a gente. Quantos anos o Valdeci morou em casa? Aí quando ela tomou ele de nós, né? Aí levou ele e ele dava aula no Cadinho. Uns 8 anos, mais ou menos. 8 ou 9 anos. Ele se dava aula no Cadinho. Deu aula comigo no Pampulí. E ele foi um dos primeiros a me levar para falar sobre a questão do negro no Cadinho. Eu estava estudando ainda. Ele me levou para falar sobre a questão racial no Cadinho. Né? E ela é a companheira dele, né? É a mãe dele, né? Professora. Não, mas a gente se conheceu na escola. na escola. Meu primeiro dia como professora, aí eu conheci. Então, tem essas histórias todas aí. Né? Já falei o Ivo. Agora com uma amizade tá chegando mais gente aí, meu amigo. Deixa a água aqui pra ele. Segura aí, Dadu. O Ivo, meu amigo, já falei que ele, quando vai ter 50 anos de casado, a gente fez uma festa lá no interior e ele levou uma peça de Valentim de Paulo para Valentim, apresentou uma peça ali no interior, a primeira vez que ele trabalha com teatro e tal, né? E ele conhece, infelizmente, a companheira dele faleceu, e ele conhece a Olívia, que contei a história do cabelo, que é a mãe dela, que é filha dele, falou que o meu cabelo ia ficar branco. E realmente ela não tinha um fio de cabelo branco. É verdade. E ela falou isso. Então é o Ivo, muito aí, com um quadro meu, né? E afiliado com o casamento. Né? Primeira campanha do PT, ele que fez a dinâmica ali formal. Não Não sei sei não, hein? como que era como que era o gosto? Vocês cantavam? Do que, né? Na campanha. Eu não lembro agora. Mas é musiquinha. Faz muito tempo, né? Vocês estão falando no começo da década de 80. O Pedro, eu conheci ele no Yolanda, professor do Yolanda. Né? O Pedro estava lá no Yolanda, nós, e pegavam carona junto, né? Nós pegávamos carona junto até a Praça Brasil. Ele dava aula de português. Ele ia no Piauí. Você lembra quando eu falei que fui no Piauí? Eu fui em Picos no meu tempo. Né? Você é Neuza. Essa Neuza, aí eu vejo ela no grupo, tem, aí coloca ela sempre Neuza, eu não sabia. Você está aqui. Presidente. Você? Wellington. Professor Também. Tá bom. Tá certo? A Ana eu vou falar. A Ana tem uma paciência boa. E aí eu fui no trabalho, dando ideia, coloca isso, coloca aquilo. Então a Ana é jornalista, uma jornalista social, preocupada com a questão social. Então é a Ana Vali, vocês vão ver aí. Né? Ele, esse é você? Não, esse aqui é o meu amigo. Seu amigo. É escritor também. Escritor também. Cara, eu sou Tony Cordeiro e também escritor. Na área aí. Parabéns. Obrigado. Então, esse aqui é o Aldo, que eu já falei, que estava dele, que deu as ideias para fazer o livro. Esse aqui é o Fábio, né? E o Fábio é da turma do cursinho lá, que a gente falou, a gente começou em 95, fazendo cursinho lá, e ele também, ele dentro de casa e tal, ele está com PT e tal, e ele saiu professor. O Fábio, o Roberto, e também naquele momento participava a Alessandro com a gente. E o Alessandro também faleceu do Edu, Alessandro, daquela turma. Fábio aqui. E aí aqui São Bernardo conhece o Fábio, nosso. A companheira, né? esposa Maria, desde 17. Então tá aí. Tem gente que atrás ainda. Tem gente aqui atrás. É. Aquela lá é minha filhada, que eu falei que eu sou padrinho do casamento dele, sou padrinho dela. E ela tinha 12 anos quando ela ligou pra mim, ela fazia teatro também, né? Já fiz, já. Agora não faço mais. Mas eu já fiz. E aí chegou mais gente aqui, e aí eu tenho que falar do pé de chumbo.
Esse é o pé de chumbo. Ele é o pé de chumbo. Ele é o pé de chumbo. Então, ele chamou Oswaldo da Silva, né? Meu irmão. Não vou falar mais dele, porque vocês não confundem também. Resumir. A outra é a padrinha de casamento dela, Raquel, é filha dele, né? Então, São Miguel, o pai, eu vou falar hoje, né? Mas aí vou encerrar agora. Então, esse é meu irmão. Isso. E aí, eu acho que não ficou ninguém. Falei do Graciano, não, mas como deixar o Graciano? Não falei do Graciano. Não. Eu vou ter que falar, porque tem tanta coisa do Graciano, vai para aqui. E o dia que morreu uma sobrinha minha, aqui no quarto, o Graciano saiu do centro da cidade, correndo e chegou lá. E ele chegou lá. Graciano, passou a Covid agora, né? Lembra que eu fui na sua casa depois falei, tem uma gratidão pelo Graciano. 4 anos atrás, peguei Covid e se vira o AVC. Você tem uma situação muito delicada, mas graças a Deus hoje eu estou aqui bem recuperado. Então é isso. E aí, o que eu escrevi no livro? Eu percebi de ter comentado com algumas pessoas que se a gente for falar das tias, todo mundo fala da tia Virgínia, da tia Mônica, da tia... Todo mundo. Tia Cecília, tia Bia. E pouco se fala dos maridos. Então aí eu fui percebendo, e quando eu vou percebendo a minha mãe, eu vou percebendo todo o papel da mãe dele na nossa família. Quando eu vou conversar com a tia Manuela, a única tia que eu tenho, a tia Mônica, aliás, que é a única tia que eu tenho visto hoje na São José do Preto, está com 95 anos, e ela fala dessa minha avó, aqui. Né? E a minha avó, Ângela, aí ela conta histórias, né? E aí que eu falo, quando eu vou pegando a história oral, aí depois quando eu leio como chama o autor lá do livro que escreveu o Escravidão? É o Laurentino Gomes. Aí eu vou ligando uma coisa com outra. E chegou o Léo, que foi aluno meu, e que é o cara que está fazendo a ilustração. É aluno meu em Holanda. E aí, você que está atrás, Eu sou Maria Aparecida Soares dos Santos, 4B. 4B. Ano 97, Cefan. 4B, Cefan. É um prazer enorme te ver. É um prazer enorme te ver. Tá chegando o Antônio, tá chegando o Olha, e ele então, Cefan. Cefan, eu trabalhei lá, falei muito aqui da Cefan da vez. E a propósito, eu sou socióloga. Obrigada. Eu dei aula de sociologia no Cefan. E a gente trabalhava no Cefan, e essa coisa que eu trabalhava, lembra? Eu estava contando para eles a briga que eu tive em 96, quando eu já ficava brigando com as pessoas que trabalhavam nesses trabalhos que tem hoje. A gente acha que é trabalho, mas não é. 96 já foi. Você é de que turma? De 90? 97. 97. Então é isso. E aí, não sei se tem mais. Ai, gente, não tem. Ali chegando a companhia do Paulo. E o Paulo tá por aí? Paulo tá por aí. Tem que falar do Paulo também? Você tem que falar da roupa nova da greve lá do setor. É isso, é ele. Você está no livro, porque se tiver, você tem que contar. Ele que me cobra até hoje. Fala. Essa roupa nova, Essa olha. tem que contar. 2000. Tá no livro ou não? Termina. Também. Ah, então não precisa falar não. Quando termina a greve, eu vou todo metido. Comprei uma raça, todo mundo. Não pode falar que tá no livro, vai ter que comprar o livro pra saber. Não. Não pode dar spoiler. Não. O Paulo sempre tem uma coisa pra calça, ainda tem ainda. Deu o Paulo e a companheira dele chegou. Então é isso. E aí, quando eu pensei, seu filho tá aí? Aí, foi ser pequeno, né? Então, quando eu pensei em escrever o livro, e aí eu falo da minha mãe, a importância que ela teve, e da avó. E quando eu comecei falando da tia Mônica, quando eu vou falar com a tia Mônica fala assim, Cido, eu com 7 anos aprendi a lavar roupa. E ela explica por que aprendeu a lavar roupa com 7 anos. E ela dizia, porque a mãe dela, que é a minha avó,
essa senhora que está aqui ia lavar roupa para os ex-donos deles, porque eles trabalhavam, continuavam trabalhando nos donos, e aí ele continuava lavando roupa. E aí a menina com 7 anos, naquela época não tinha fralda, e a menina com 7 anos ia para dentro do rio tirar, eu não vou falar o que ela ia tirar das fraldas, né? Vocês sabem bem. Então a tia Mônica com 7 anos aprendeu a lavar roupa. E ela conta a história que essa avó aqui, quando ela trabalhava para a família, porque aí minha mãe sempre falava assim, eles tinham, a família do seu pai tinha um pedacinho de terra que se o que eles plantavam dentro da roça, se a vaca deitasse dentro, o árvore ficava de fora. Né? E aí, essa minha avó lavava roupa, e todo mês ela recebia e ia comprar o que faltava da família, né, e trazia para casa. E meu avô disse que era cara ruim, cara fechado e tal, e ia levar ela de carroça na estrada para ir para Rio Preto comprar as coisas. Quando ela voltava, disse que aí meu avô já ia com uma cara melhor, porque ele sabia que já tinha coisa que ela tinha comprado. Então aí que a gente fala, quem constrói a família foram as mulheres. E quando eu começo olhando o Laurentino, voltando para o Laurentino, vai mostrar que a origem negra na África era um matriarcal. Então, a sociedade era matriarcal. Então, a mulher tinha E aí, quando a gente vê a história da África, que foi contada para nós, a gente chama de escravos, né, e não valoriza essas coisas. Então, na África, a mulher era a matriarca. Né? E aí, depois de toda essa origem, sem perceber, quando você vai lendo, por isso que eu falo da importância da história oral e a história escrita. Aí, lendo Laurentino, e eu indico que todos leiam Laurentino Gomes, eu estou lendo o terceiro. E aí, aqui, 2023, quando eu vim fazer feijoada, o Milton, professor de história, tinha lido os 3. E ele falou para mim, leia, eu tinha lido um só. Aí eu li um, depois o Luiz de São Carlos, meu sobrinho, leu os 3, se empolgou e mandou os 3 lá para casa, terminando de ler o terceiro. Então, quando você começa lendo a literatura, aí você vai entendendo algumas coisas que a história oral que a minha mãe falava, que a minha avó falava, está nos livros de hoje. Então, por isso, esse livro é uma homenagem à minha mãe, e aí você vai perceber, a Dona Francisca. E aí, então, à frente, a Dona Francisca, né? E aí, eu fiz a fofoca que eu contei para a Célia, que eu tinha falado de colocar na capa a foto da Célia, lembra? E aí ela falou, não, mas a capa seria importante que fosse sua mãe sozinha. E aí a foto da Célia. Tá certo? Eu acho que é isso. Então, em resumo, é isso que eu pensei no livro. E aí, por isso que eu pensei na família e pensei na Dona Francisca. E aí ela até falou, depois se você quiser mudar o nome, então eu continuei mantendo o nome dos filhos de Dona Francisca. Né? E aí vou falando um pouquinho de cada um. Por isso que eu brinquei pé de chumbo, porque ele jogava bola. E ele tinha pedido de pé de chumbo. Eu vou contando as histórias também. Bicuda boa, então. E aí, só para fechar mesmo, ele chega em 64, ele foi campeão amador pelo Paris. Né? E o Paris foi fazer preliminar para Votuporanguense, que na época chamou Palmeiras para ir jogar. Né? E aí, ele viu o Djalma Santos jogar. E o pai, naquele ano, que tinha comido um arrozinho mais ou menos, ele comprou uma bola, a primeira vez que comprou uma bola de capotão para nós, número 1. Aquela bolinha desse tamanhozinho. E o Bardo, para mostrar que tinha visto o Djalma Santos, pegava num campinho e fazendo um arremesso assim, olha o Djalma Santos. Mas na realidade ele queria dizer para a mãe, vocês não viram. E ele pede que viu o Djalma Santos jogar e dar o arremesso em Votuporanga. Né? E eu não vi realmente o Djalma Santos dar o arremesso. Então era pé de chumbo, que chama que eu tinha pedido pé de chumbo. Tá certo? Ai, chega. A Mildes, minha amiga do Liviero, foi também presidente da Savil. Quando a gente falou da Savil, ela, presidente da Savil também. E aí a Savil, não falei, mas o primeiro, quando em 83, o PT começa a discutir a questão de participar da sociedade de plástico, o Zé Carlos foi o primeiro presidente, depois fui eu o segundo, e a Mildes foi a terceira presidente da Savil. E foi onde a gente conseguiu a escola do Liviero em Pio Henrique de Souza Filho hoje, foi quando a gente conseguiu essa luta. Henrique de Souza Filho. Você era um aluno lá, né, Cid? E aí você me fez ser professor. Então, aluno, e aí, Você é o culpado. o aluno da escola,
depois no cursinho também, né? Porque é cursinho que ele tinha lá. Então é isso, né? Essa história. Eu vou ficar por aqui, né? E aí vou, se alguém Tem mais gente aqui, Tem viu? um bocado de gente escondida aqui no Tem mais gente quarto. aqui. Agora, direito, porque a casa encheu aí, acabou os pés. Nossa Senhora! Ai, tá tudo escondido aqui. Nossa Senhora! Eu vou ter que contar a história daqui pro cara. Marcos, aí quando eu mudei para aquela casa que eu tenho, aí tinha que botar as tomadas. E eu não sei isso, tomada e tal. Então o cara falou para mim, você tem que chamar um cara aqui que coloca as tomadas. E quem tá fazendo isso é o Marcos. E eu tinha visto o Marcos também. E eu tinha na rua, tinha mulher, aí o Marcos chega e fala assim, eu e minha mulher com uma mulher. E ele foi o eletricista, e depois ele tem que contar a história que ele tem um terreno em Valentim Gentil. E o amigo dele, que foi aluno do Zé Carlos, e o Zé Carlos já foi em casa, eu não levei ele na casa. Estou devendo para o Marquinhos a visita do Zé Carlos lá. Você, que é professor do Marquinhos. Ele não vai. Hã? A irmã dele. É o Marcos. Então, esse aqui é o Marquinhos, de lá de Valentim. É que você foi professor lá no Consul. E ele é amigo do Marcos. Não, tá bom. Foi meu aluno lá. Então, e ele é o filho dele. É muita história, então tem toda a história. E aí, a Fátima veio por isso. A Fátima veio por isso. Outro aqui. O Carlos, o movimento negro, já tem visto ele de 247 e tal. Você é. Então é isso, tá bom? E esse aqui é o Antônio, né? Amigão meu. E amigo da irmã desse também, assim. Né? Falar, comentar e tal, que pague, né? Eu quero falar duas coisas. Primeiro,